dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo este vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Fonte Viva, cuja mensagem tem por título Obreiros sem Fé. E diz assim: E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega-a ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações que terá sido venturoso instrumento. Revelamos a nossa fé através das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emmanuel. Desta feita, ele reflete sobre as palavras de Tiago. Aqui ele nos fala sobre os obreiros sem fé, ou seja, aqueles que fazem um culto a si mesmo, buscando seu engrandecimento, buscando crescer acima dos seus irmãos, sem se lembrar, entretanto, que todas as coisas aqui pertencem a Deus e que nós somos meros instrumentos de ação da vontade divina. Tudo aquilo que criarmos, nós nos orgulharmos, nos envaidecermos, significa que nós não estamos colocando Deus nessa obra. Crescer, meus irmãos, significa, sobretudo, olhar com os olhos da alma, olhar de forma espiritual para as obras que realizamos. Se aceitamos o trabalho da caridade, façamos com amor, com carinho. Se aceitamos um trabalho que vá de encontro às necessidades do nosso próximo, façamos de forma prestimosa, de forma tal que todos fiquem satisfeitos. Porque a nossa satisfação pessoal
deverá ser a de servir. No serviço cotidiano, onde nós temos o nosso ganha-pão, não muda o modo de se ver e de se praticar, porque quanto mais nós nos dedicamos a fazer um serviço bem feito, mais nós honramos aqueles que nos confiaram aquele serviço e, sobretudo, nós nos sentimos mais felizes por sermos mais competentes e mais responsáveis. Na verdade, nós às vezes queremos fugir da responsabilidade. Queremos fazer correndo ou queremos fazer de qualquer jeito porque é apenas um serviço diário, cotidiano, que já fiz milhares de vezes. Não é bem assim. A realidade é que cada serviço e cada dia é um dia diferente, é uma ação diferente. O sentimento que nós colocamos na nossa ação é o que vai refletir no seu final. Se nós colocamos a nossa vaidade pessoal acima das coisas de Deus, então nós estaremos, sim, nos afastando das coisas de Deus. E isso tem consequência. Isso nos vai trazer problemas futuros, porque em face do nosso avanço intelectual, nós estamos abdicando do nosso avanço moral, do nosso avanço espiritual. Pode parecer complicado, mas não é. Uma vez que nós começamos a praticar, fica tudo tão simples, tão automático que sequer percebemos que estamos fazendo. As obras de Deus, quando nós realizamos, a caridade, o amor ao próximo, é tudo uma questão de nos identificarmos com a sua prática e começarmos a fazê-lo de forma tal que nos sintamos felizes por estarmos fazendo. E aí, a paga que nós teremos é a nossa felicidade, porque Deus nos dá, por acréscimo, tudo aquilo que nós fazemos para o nosso próximo. Deus, em sua infinita bondade, nos permite que nós possamos até duvidar dele. Mas, uma vez a obra realizada, nós teremos o pagamento devido. Se o pagamento devido for sofrimento, for dor, nós teremos. Se o pagamento devido for o bem-estar, a paz, a serenidade, o equilíbrio, nós também teremos. As escolhas sempre são nossas. Buscar entender e compreender ao praticar uma ação, ao praticar uma obra, nós estaremos dando um passo importante para o nosso crescimento espiritual. Porque o obreiro sem fé, ele vai ser sempre aquele que, como diz o texto, não termina a obra ou quando termina, termina de qualquer jeito. Aquele que faz com carinho, com amor, buscando sempre atingir um algo maior, ou seja, o beneficiário daquela obra, é que vai fazer com que nós nos sintamos felizes e, acima de tudo, agraciados pelas bênçãos de Deus. Na verdade, não é o caminho que nós possamos escolher. Nós só temos esse. O caminho para a felicidade é o caminho que nos leva a Deus. Todo e qualquer outro caminho que nos desvie de Deus, que nos leve para longe de Deus, nos leva para a infelicidade. Crescer significa elevação. E elevar significa abraçar a obra de Deus. Muitas vezes, nós não gostamos daquilo que se apresenta diante de nós. E aí nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos ou não fazemos, escolhemos isto, escolhemos aquilo, mas a grande verdade é que nós não podemos prosseguir no caminho da felicidade apartados de Deus. Porque quando surge a dor, quando surge o sofrimento, quando aparece o desânimo, quando aparece
o ponto final da nossa jornada, aí é tarde para refletir. Podemos pensar para outra vida, para outra encarnação, porque essa já ficou para trás. Então, a cada dia que amanhece, nós temos novas oportunidades para nos modificar, para nos melhorar, para crescer. Aproveitemos a cada minuto de cada dia que tivermos nessa terra, porque depois vamos pensar seriamente naquilo que deixamos de fazer e, pior, naquilo que fizemos de errado. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça, para que tenhamos obras para apresentar no nosso retorno à pátria espiritual. E mesmo ainda aqui, que as nossas obras possam render-nos a paz, a serenidade e o equilíbrio tão desejado por todos nós. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam nesse sentido. Que assim seja.